Olá, tudo bem? Eu sou o Natan Favarão e eu trouxe aqui 3 dicas para melhorar o funcionamento da sua empresa. Na primeira dica, nós vamos ver um tirano no poder. O que é um tirano no poder? Qual que é e quais são os problemas disso? Na segunda dica, comportamento controlado por regra ou modelado por contingência. O que é isso? Né? Quando é melhor um ou outro ou como usar os dois? Na terceira dica, quando o trabalho em equipe é bom e quando não, é sempre bom? Vamos ver. Tirano no poder. Então, o que seria um tirano no poder? O tirano no poder é um ditador, né? Seja de um país, seja um líder opressivo, né? Então vamos pegar o exemplo do Pedro. O Pedro, ele é um líder, né? Um gestor que ele não consegue obter respeito senão pela intimidação ou pela opressão do seu subordinado. Então essa péssima liderança dele compromete o desempenho do Tomás, porque o Tomás acabou de entrar, o gestor ele precisa inserir o Tomás nesse trabalho, ensinar para ele como é que faz, mas ele não tem paciência para isso. Ele é opressivo. Então quando o Tomás erra, ele grita, ele, ele xinga, ele faz uma cara de desaprovação. E quando o Tomás acerta, ele é indiferente. Tanto faz, não faz mais que a sua obrigação. E na verdade não chega nem a falar isso, né? É indiferente, ele não repara. Então o que acontece com o Tomás? O Tomás ele se sente pressionado, ele se sente desmotivado, né? Esse funcionário se sente desmotivado e ele não consegue passar da fase, né? Se a gente pegar como base a pirâmide de Waldorf, ele não consegue passar, evoluir da fase da segurança. Então por quê? Porque ele não tem segurança no trabalho dele, ele não tem um feedback de se o que ele está fazendo é bom, ele só tem o feedback do ruim, então ele se acha imprestável, ele acha que não, aquilo não é para ele, ele tem vontade de pular fora do trabalho. Então essa pressão psicológica que o líder faz é um problema. Como diria José Maria Escrivá, autoridade, autoridade não consiste em gritar com o subordinado. Isso só afasta o líder dos seus liderados. Como diria Sun Tzu, se não compensas adequadamente seus soldados quando de direito, se permite que eles sejam humilhados pelos seus oficiais, ou eu coloquei aqui subchefes, né? Como os oficiais são chefes dos soldados, então se tornará vítima infame de sua própria imperícia. Então, o comportamento controlado por regra ou por contingência, o que acontece, né? Quando um gestor vai ensinar um subordinado, por exemplo, a mexer no Excel, fazer algumas planilhas no Excel, um controle de estoque, alguma coisa assim, e aí ele passa ali uma série ele senta no computador, faz ele, né? Ó, dá uma olhada aqui, chega pro subordinado, dá uma olhada aqui, faz assim, 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 assado e tal. E aí, vai lá, sua vez. E deixa o rapaz, né, com essa explicação vaga. Ele não consegue fazer, não consegue entregar. Aí ele vai lá e explica de novo, senta no computador e mostra. Não consegue fazer novamente, não consegue entregar. Por quê? Porque ele está usando o comportamento empírico, o conhecimento empírico, né, que é o por contingência, ou seja, é um conhecimento mais prático, você vai pegando as nuances do trabalho conforme vai fazendo ele. Agora, para mexer no Excel é necessário algumas regras, é necessário algumas fórmulas, e essas regras e fórmulas não foram passadas para o subordinado. Então, como é que ele vai conseguir fazer só na prática? Ele precisa saber antes como funcionam as ferramentas, quais são as possibilidades, né, do Excel. Então, se um gestor ensina só de uma forma ou aplica uma forma no momento errado, vai dar errado esse ensinamento e o subordinado não vai conseguir, né? O aprendiz não vai conseguir se desenvolver bem. Então no futebol acontece isso, a gente tem regras, a gente tem escanteio, a gente tem o impedimento, a gente tem as faltas, mas saber de tudo isso não faz um bom jogador. O que faz um bom jogador? É saber de tudo isso, que é a premissa básica do jogo. A premissa básica do jogo, para o jogo acontecer, o futebol são as regras, né? Uma bola, 11 jogadores, tal, tal, tal.
Mas isso não basta para ter um bom jogador. Daí a gente precisa da contingência, do comportamento por contingência. A gente precisa do jogador treinando e aprendendo as nuances daquele trabalho, daquele jogo, é, o contato com a bola, a familiaridade com a bola e com o campo, os dribles, os passes, os movimentos e esse comportamento, aperfeiçoamento desse comportamento vai levando a um bom jogador, à perfeição. Por último, o trabalho em equipe, né? Será que trabalhar em equipe é sempre bom? Né? Então, se a gente pegar uma empresa, se a gente pegar uma empresa de vendas, então ela tem lá a fase da prospecção, tem a fase do agendamento da reunião, a reunião e o pós-vendas. Né? Será que trabalhar, e essa empresa é pequena, essa empresa é pequena, será que trabalhar em equipe, será que juntar uma equipe e começar a discutir a fase de cada um é eficiente? Ou é melhor a gente colocar, vamos supor que tem quatro funcionários, né? Então por que a gente vai juntar os quatro para discutir todas as fases ao mesmo tempo? Por que a gente não coloca um para cuidar da prospecção, um para cuidar do, do, do agendamento, um para cuidar das reuniões e um para cuidar do pós-vendas? Por quê? Por que a gente não faz essa separação, né? Um indivíduo para cada? Será que não é mais eficiente? Porque assim cada um faz a sua parte. A gente não precisa ficar perdendo tempo para em reuniões para decidir o que um vai fazer, o que o outro vai fazer, todo mundo junto decidindo essas fases. Então é melhor cada um cuidar de uma, porque senão perde-se muito tempo em reuniões. Tempo é dinheiro, tempo de reuniões, uma semana fazendo reunião para decidir essas coisas, podiam estar vendendo, podia estar agendando reuniões para vender. Então, nesse caso, trabalhar em equipe um daria um certo problema, né? Que é esse problema do tempo que se perde, as pessoas não se entendem, cada um faz uma coisa, um não sabe da realidade da outra pessoa, porque cada um está uma fase específica da venda, então seria melhor dividir nesse caso do que fazer um trabalho em equipe ali com reuniões para discutir o que cada um vai fazer. E foi isso, espero que tenham gostado, muito obrigado e até mais.